Paz do Senhor, graça e paz a todos, shalom, shalom. Estamos aqui começando mais uma live especial, na semana especial, Tianinha Oliveira e amigos na quarentena. E hoje nós estaremos aqui tratando de um assunto de grande relevância, né? Sobre o Ministério Infantil. Ministério Infantil com propósito. E estaremos aqui recebendo com muita alegria o nosso querido amigo, pastor Jean Porto. Ele que é uma pessoa tão abençoadora para o Ministério Infantil em todo o Brasil e também no exterior. E com muito carinho, com muita honra, alegria, estaremos recebendo aqui o nosso querido amigo, pastor Jean. Vem chegando para cá, Brasil, vem chegando para cá, planeta. Vamos lá, já vai convidando aí todo mundo. Vamos participar, que a live já começou, gente. Uma alegria ter todos vocês aqui conosco. Então vamos chegando para cá, todo mundo, né? E eu quero ler aqui já um trechinho da palavra do nosso Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, Evangelho São Mateus, capítulo 19, verso 14. Mateus 19, 14, diz assim a palavra do nosso Deus: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Deus seja louvado por todas as coisas, né? O Senhor que tem tanto, né? Tem tanta... Para o Senhor, as crianças são de tão grande relevância, né? Ele sempre se preocupou com as crianças, ele sempre se preocupou no bem-estar dos pequeninos. E você que está entrando aqui, você que vai entrar posteriormente, tanto aqui no nosso Instagram, quanto lá no nosso canal, no YouTube, Tianinha Oliveira e Amigos, né? Tianinha Oliveira. Então, vamos estar aqui já falando sobre essa questão de tão grande relevância. Eu vou chamar para cá o nosso querido pastor Jean Porto. Vem para cá, meu querido amigo. Vamos já estar aqui, né, falando sobre ministério infantil com propósito. Deixa eu ver se eu consigo aqui já colocar o nosso querido amigo. Pastor Jean, o senhor precisa estar aí... dando o seu ok para o senhor entrar, pastor. Estamos aguardando aqui o nosso querido amigo, pastor Jean Porto. Deus seja louvado pela vida do nosso querido pastor, né, que não tem medido esforços. Aí, ele aí, paz do Senhor, pastor. Seja bem-vindo, querido. Paz do Senhor, Tianinha, e a todos aqueles que estarão, né, ouvindo esta live. Nós estamos muito felizes por mais uma vez estamos juntos aqui para falar daquilo que o nosso coração é cheio, né? Amém, amém. E como é cheio, né, o nosso coração. Ministério Infantil, uau, é algo assim, né, que está dentro do nosso coração, é a essência do coração de Deus também, porque o Senhor sempre se preocupou com as crianças, né, pastor? Se a gente olhar na linha do tempo aí, da linha do tempo da Bíblia, nós vamos ver em todo o tempo o Senhor Deus aí valorizando as crianças, né, estando aí de olho nas crianças, né, no valor que a criança tem desde os primórdios. A gente vai ver aí tantas crianças usadas por Deus, o caso de Davi, Samuel, a serva de Naamã, lá no Novo Testamento um menininho com 5 pães e 2 peixinhos, isso é tão lindo, pastor, e a gente fala isso com propósito, falar de ministério com propósito. Eu já quero aqui já começar com esse menino, essa gracinha desse menino que apresenta ao Senhor Jesus o seu lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos. Para os discípulos era impossível alimentar tanta gente, visto que não tinham dinheiro para tal, não tinha lanche para isso, não tinha Carrefour, não tinha supermercado, não tinha a feira do seu João, não tinha nada, mas um menino com o coração disponível se apresenta a Jesus e diz: Senhor, está aqui o meu lanchinho e eu quero compartilhar. Pastor, eu acho isso lindo e eu quero já te convidar, seja bem-vindo. Vamos estar falando sobre esse universo, né? Crianças para Deus, Ministério Infantil com propósito para, né, povoarmos o céu. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. E quando tu falasses aí da palavra desse menino e todas as outras crianças, né, da Bíblia, o que nós podemos perceber, Tianinha, como o coração da criança é um coração disposto a servir a Deus.
né? Como o coração da criança é um coração sem reservas. Quando você apresenta Deus para a criança, dificilmente ela rejeita esta verdade. Então, a criança ela é muito crédula, né? Ela acredita muito. E a criança tem o seu coração à disposição de servir a Deus sem reserva, coisa que muitas vezes os adultos precisam de muito tempo para poder entender, né, e deixar com que Deus forme esta atitude nos nossos corações, né? É verdade, né? E quanto a gente tem, nós como adultos, quanta coisa a gente tem que aprender com as criancinhas, né? Por isso Jesus sempre aponta, olha, delas é o reino dos céus, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. A criança tem um coração muito puro, né, pastor? E é solo de quem chegar primeiro, né? Tudo que se planta no coração de uma criança frutifica. Mas o que estão plantando? O que estamos plantando no coração dessa geração? Porque eu vejo, pastor Jean, que tem muita gente que fala assim, ai, mas as crianças é a igreja do futuro. Eu discordo. Para mim, criança é a igreja do hoje, aqui, agora. São discípulos em treinamento, e quanto discípulos que são, já podem atuar, né? Até porque Salmos 8:2 diz que da boca da criança e dos que mamam, o Senhor suscitou força para fazer calar o inimigo e recuar o vingativo. Pastor, você concorda com essa situação? Criança é a igreja de hoje? Ou como é que fica a visão, pastor Jean Porto, diante dessa questão? E é criança como igreja do Senhor? Bom, tem dois aspectos. Primeiro, eu acredito que a criança é a igreja de hoje, desde que realmente ela aprenda o que é ser igreja, né? Porque quando nós falamos da doutrina da eclesiologia, que é a doutrina da igreja, nós sabemos que existe a igreja universal, a igreja invisível, a igreja visível, a igreja organismo, a igreja organização, mas para resumir, igrejas são todos aqueles que entregam o seu coração ao Senhor Jesus, né? E reconhecem o senhorio de Cristo. Então a criança só será igreja de hoje se ela realmente entender esta verdade, né? Porque ela pode estar na igreja e não ser igreja. Você está entendendo? Uhum. Então, se a criança ela já entendeu esta verdade, daí ela é a igreja de hoje. E nós só teremos a igreja do amanhã se as crianças forem a igreja do hoje. Verdade. É O verdade. que eu Por tenho isso elas são observado discípulos, né? Por isso elas são discípulos, estão a todo tempo construindo, né? Construindo sua base, que tem que ser a base de qualquer ser humano para, né? Ó, tem que ser a palavra do nosso Deus. Então, se ela aprende embasada aí, tá construindo sua base de fé, espiritualidade na palavra de Deus, certamente pode vir o vento que vier, vai ser como a palmeira, vai até lá embaixo, mas não vai se desprender não, né, pastor? E hoje, Tianinha, nós temos um grande desafio em transformar crianças religiosas, crianças igrejadas, em crianças que entendam que elas são igreja. Uau! Então eu sempre digo que quando nós afirmamos que a criança é a igreja de hoje, eu parto do princípio de que nós estamos falando de crianças que estão né, fundamentadas na verdade. E nós, líderes de criança, nós temos esse grande desafio, fazer com que a criança entenda que ela é a igreja e que ela deve, na infância, ter um verdadeiro compromisso com Cristo. Há uma estatística que diz que 65% de todas as crianças que nascem na igreja participam das atividades da igreja, se desviam ao completar 16 anos de idade. Então, essa estatística nos mostra que nós precisamos fundamentar todo o nosso trabalho no Ministério da Criança, levando as crianças ao Calvário, ao sacrifício de Jesus, a entender que eles só são igreja se eles reconhecerem que Jesus morreu na cruz, né, pelo perdão dos pecados, eles entregam, né, suas vidas ao senhorio de Cristo, e aí sim, eles podem dizer, eu sou igreja.
Uau! Uau! Entregar, gente, vocês estão anotando isso aí, gente? Entregar o seu coração ao senhorio de Cristo. Gente, isso é tão importante, é tão relevante, que quantos professores não têm esse entendimento, pastor Jean? E, né, e a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quantos professores de crianças assim, não estão buscando esse conhecimento, ainda não lhe foi descortinado, né, essa profundidade da palavra de Deus, de levar a criança a reconhecer o senhorio de Cristo, a levar a criança a realmente estar aos pés da cruz, o que é ser realmente um discípulo, um talmidim de Jesus. Realmente, quando a gente entende isso, automaticamente a gente vai fazendo que o outro reflita aquilo, a criança reflita aquilo que você professa, a fé que você professa, pastor. Porque assim, Tianinha, o que nós devemos. Estamos com um probleminha na conexão com o pastor Jean Porto, hoje aqui participando. Acho que agora voltou. Voltou, pastor. É assim, ó, é que nós devemos entender que não existe uma verdade bíblica para adulto e uma verdade bíblica para qualquer outra faixa. Verdade bíblica é a mesma, tanto para adultos como também para as crianças. Quando nós nos convertemos, porque foi o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, nós então confessamos os nossos pecados e a partir desse momento algo aconteceu na nossa vida, né? O Espírito Santo veio morar dentro do nosso coração. Nós então começamos o processo da salvação, que seria a justificação, regeneração, novo nascimento, santificação, que só vai terminar com a volta de Jesus, com a glorificação do nosso corpo. Então, se a criança não aceitou Jesus, ela ainda não é filho de Deus. Se ela ainda não é filho de Deus, ela ainda não tem o Espírito Santo. Se ela ainda não tem o Espírito Santo, ela ainda não tem todo esse processo da doutrina da salvação. Porque isto é doutrina, está na palavra de Deus. E não tem uma doutrina para adulto e outra doutrina para criança. Então, o que eu percebo é que muitas vezes nós, né, não entendemos que a criança precisa ser levada a esse entendimento e que o nosso ensino ele tem que ser um ensino intencional, né? O que seria esse ensino intencional? Mostrando mesmo de uma forma bíblica que o pecado da criança deve ser confrontado, Cristo deve ser apresentado para que ela possa receber todos os benefícios da doutrina da salvação. O que eu entendo é que muitas vezes as nossas crianças elas são só incluídas numa religião ou até mesmo, né, induzidas a servir as questões, né, digamos, levadas pelo pai ou por alguém que exerce autoridade sobre eles. E poucas crianças têm tido a oportunidade de ter um verdadeiro encontro com Cristo ainda na infância. É isso que vai ser determinante para que a criança permaneça na fé quando a sua fé for confrontada. Uma outra coisa, Tianinha, muitas vezes nós queremos exigir que as crianças, né, tenham um certo tipo de comportamento sem eles terem nascido de novo. Não tem como. O que me leva a ter desejo de orar é porque eu nasci de novo. O que me leva a ter desejo de ler a Bíblia é porque eu nasci de novo. O que me leva a ter desejo de servir a Deus é porque eu nasci de novo. Se eu não tivesse nascido de novo, isso ia ser muito chato. Há muitas crianças que ainda não nasceram de novo e por isso têm dificuldade de exercer a sua fé. Então, assim, ó, é como se eu plantasse uma plantinha e não cuidasse, né, plantasse uma semente, não cuidasse dessa semente e esperasse, né, receber o fruto da árvore. Não tem como. Então, tem muita gente que exige que as crianças produzam frutos antes mesmo de ter nascido. Não tem como produzir frutos antes de ter nascido de novo. Então, esta é a questão. Nós precisamos fundamentar toda a nossa, né, o nosso exercício do ministério com criança, centralizando
as verdades do Evangelho e levando a criança a entender, né, toda esta verdade. Quando a criança entende toda essa verdade, daí ela é igreja. E daí nós teremos igreja no futuro. Senão, nós só teremos igreja congregação, igreja, né, igreja religiosa, igreja que vai no culto, beleza, mas na primeira oportunidade eu não vou estar na igreja. Então é isso que eu tento levar os líderes a pensar em relação ao Ministério Infantil com propósito. Perfeito, gente! Uau, você que está chegando aqui agora, estamos aqui tendo uma live exponencial com a participação do nosso querido amigo pastor Jean Porto, né? Ele que é, assim, um expert no Ministério Infantil, que tem, assim, inspirado tantas pessoas nesse ministério com propósito, gente, porque Ministério Infantil, ao contrário de que muitas pessoas pensam, não é um local para se passar horas vagas, para ficar brincando, pintando folhinha, para muito além disso. Estamos tratando de almas importantes que foram compradas pelo sangue de Jesus. Por isso estamos aqui falando de ministério infantil, de crianças, né? Levar crianças aos pés da cruz, levar crianças a conhecer verdadeiramente esse amigo inigualável que se chama o Senhor Jesus. Pastor, que coisa linda de se ouvir, de se ver. Gente, a gente tem que aguentar o coração, senão a gente chora o tempo todo na live, né? Olha, a Fernanda está dizendo, maravilhosa, eu vou escrever tudo isso. E é verdade, é isso, Fernanda. Que quando a gente, você já ela esteve na primeira e na segunda live. Seja bem-vinda, Fernanda. Deus abençoe. Pastor Jean, que entendimento, né? Então, o professor, para ter esse entendimento, nesse grau de profundidade que o senhor está apresentando, eu queria que o senhor desse aí os primeiros passos dentro da sua... Pastor Jean, já são mais de 30 anos de ministério, né, pastor? Mais de 30 anos trabalhando com crianças, gente. Então tem uma experiência assim, meu Deus, e é uma experiência arraigada, um desenvolver de crianças assim, sempre firme nas promessas da palavra do Senhor. Eu já acompanho o trabalho do pastor Jean já há muito tempo, posso, né, ressaltar tudo isso que ele está falando e dar, né, e como dizer, posso assinar embaixo tudo que ele está dizendo. Pastor Jean, dentro da sua experiência, que é tão relevante, né, tão profunda, eu queria que o senhor aí desse, né, orientações, assim, dentro da sua experiência, para esse professor que está começando agora o Ministério Infantil, ainda não sabe muito bem como é que eu vou fazer, como levar esse ministério com propósito, os primeiros passos, dentro da sua experiência, eu queria que o senhor trouxesse, né, essa motivação para esse professor que está começando agora no Ministério com Crianças. Primeira questão muito importante a qual Deus trabalhou na minha vida foi ter os olhos voltados somente àquilo que Deus queria realizar na minha vida e através da minha vida. Eu observo que muitas vezes, né, há muitos modismos no Ministério com Crianças, há muitas tendências no Ministério com Criança, há muita... né, eu às vezes falo assim, e que se você não tiver, né, o direcionamento centrado naquilo que realmente Deus quer fazer através de você e em você, você se perde. Então é muito importante, nesse primeiro momento, buscar em Deus, né, e eu falei na outra live, uma identidade ministerial. Nós que trabalhamos no Ministério com Criança, né, e eu falo do universo infantil que vai do 0 até os 12 anos de idade, que fala de um universo cheio de particularidades, que você pode desenvolver muitas, né, habilidades e ministérios para suprir a necessidade espiritual das crianças. Então, quando nós não temos isso construído em Deus, muitas vezes nós nos perdemos. Então, nós temos que buscar em Deus, né, esta identidade. Se Deus te direcionar para a musicalização infantil, essa é a sua área. Se Deus te direcionar para a pregação da palavra, essa é a tua área. Se Deus te direcionar para o ensino, eu, por exemplo, Tianinha, eu tenho muito convicto o que Deus me quer, né, fazer através de mim nesse universo que eu estou falando. Eu sei que a minha área é o ensino, é aquilo que queima meu coração, né? É ajudar, instruir, direcionar.
Então, a primeira questão que o líder deve fazer é buscar em Deus a sua identidade ministerial. E outra coisa muito importante é estudar. E estudar muito. Ser apaixonado pela formação continuada. É ler, é comprar livros, é fazer né, teologia, é ser um aluno da Escola Bíblica Dominical, é ser né, amante, eu vou dizer assim, amar o saber, o conhecer, anotar tudo. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma conferência, digamos assim, que eu vou como aluno, porque eu também amo sentar para aprender e para ouvir, eu anoto tudo, eu escrevo tudo, eu quero aprender. Por quê? Porque quando eu parar de aprender, eu vou ter que parar de ensinar. E uma outra coisa muito importante é passar todas as minhas atividades pela peneira das prioridades de Deus. É perguntar por quê, para quê, aonde eu quero chegar. E se as respostas para essa pergunta não estiver de acordo, né, com os propósitos de Deus, é somente movimento. A palavra movimento é vento, né? Evento, é movimento. Então, eu tenho que realmente passar todas as minhas atividades pela peneira das prioridades de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, claro, e ainda tenho muito que aprender, é fazer as coisas fundamentados na palavra, naquilo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas. E até mesmo para o nosso ministério. Então, eu sempre defendo, né, que o ministério é infantil, mas nós não somos crianças. Nós trabalhamos com crianças, mas não devemos ser crianças, né, no desenvolvimento do nosso ministério. E tem muito líder que ainda é infantil. Infantil na atitude, infantil na superficialidade do conhecimento, infantil no seu compromisso com o seu ministério, infantil até mesmo no exercício, né, do seu pastoreio com crianças. Então, é muito importante, eu sempre faço, né, esta pergunta. Se alguém desafiasse você para que você definisse com as suas palavras o que é o ministério infantil, qual seria a sua resposta? A sua resposta a esta pergunta será o termômetro que medirá o seu comprometimento com o seu ministério. Uau, um termômetro, pastor. Agora, ó, até eu estou pensando aqui. Uau, gente, que termômetro, hein? E diante dele não vai ter como. Dá nenhum jeitinho, porque ele vai mostrar. Exatamente. Então, é muito importante, né? Nós que estamos, né, os amados irmãos que trabalham com o ministério com criança, ter esta, eu falo, né, ter essa postura, né? Essa postura. Primeiramente, eu tenho que valorizar o ministério que Deus me deu para que depois os outros valorizem. Então, eu tenho que realmente, né, valorizar aquilo que Deus me deu, cumprindo com excelência o meu ministério. Então, eu dou esses conselhos para quem está começando agora, para quem, né, está trabalhando no ministério com criança. Nós não temos tempo para perder tempo. Precisamos ter foco e saber o que nós estamos fazendo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer atalho serve. E os atalhos, muitas vezes, são mais difíceis do que o caminho certo. Uau! Gente, anotou isso aí? Olha isso aí, gente. Os atalhos são muitas vezes mais difíceis do que o caminho certo. Gente, uau! Meu Deus! Totalmente verdade, pastor. E quantas pessoas estão se enveredando aí por atalhos que a Bíblia mesmo fala, né? Há caminhos que para o homem parecem ser bons, parece ser bom, mas o seu fim é de morte. Então, precisamos ter aí, olha, bem estruturado, bem resolvido dentro de nós, que caminhos estamos nos enveredando, gente. E levando as crianças que o Senhor confiou a nós, porque nós vamos dar conta. Um dia estaremos diante do Altíssimo Deus.
que as crianças, o ministério infantil, não é meu, não é seu, não é nosso. O ministério infantil tem um dono, e ele se chama o Senhor, o Deus de todas as coisas. E daqui a pouco, nós todos nós, estaremos diante dele. E ele vai perguntar, o que você fez? O que você fez com as crianças que eu entreguei na sua responsabilidade? Ah, Senhor, nós nos enveredamos aqui para um caminho que não deu não, aí ficou tão difícil que eu larguei de mão, larguei para lá. Então é importante refletirmos o que o pastor Jean está dizendo aqui. Deus está usando esse servo de Deus com muita propriedade hoje para nos chamar a atenção, para nos alertar que enquanto líderes de criança que somos, mas somos líderes, nós não somos crianças. Portanto, não devemos ter atitudes de criança, não devemos ter maturidade infantil, porque já crescemos. Maturidade é você alcançar um aspecto, um nível mais elevado. E quanto adultos e servos que somos, quando líderes, porque gente líder, pastor, um líder, ele promove outros líderes. Jesus fez assim. Pastor, Jesus poderia muito bem fazer tudo sozinho, né? Ele é Deus, mas ele escolheu 12, treinou para enviar. E assim é a vida do professor, o senhor concorda com isso? Que as crianças estão olhando e o professor está sendo um formador de opinião naquele momento. Nossa, como Deus te usou agora, pastor. Deus seja louvado, aleluia. Você está anotando aí, amigo? Olha, vamos ouvir mais um pouquinho. Fala mais, pastor. Tá bom demais. Não, o que eu acredito é que, às vezes, eu observo, né, que tem muitos líderes sentados na cadeira do espírito de coitadinha ou na cadeira do espírito de frustração. Por exemplo, há muitos líderes que, quando estão sentados na cadeira do espírito de coitadinha ou do espírito de coitadinho, é o seguinte: ah, eu não sei fazer, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, né? Ah, eu não tenho capacidade, ah, eu só fico com as crianças, eu só cuido das crianças, ah, e se o pastor me desse, né, uma outra oportunidade, ah, eu só não saio porque eu tenho medo. É o espírito de coitadinho. E o espírito de frustração é assim: ah, é porque eu faço no ministério com criança e ninguém me aplaude, ninguém me dá muito obrigado. Ah, e parece que eu faço esses congressos e tudo continua da mesma coisa, ninguém me apoia. Gente, ninguém foi chamado por Deus para ficar sentada nem na cadeira da frustração e nem na cadeira do espírito de coitadinho. Nós somos chamados para estar de pé fazendo a obra de Deus. Eu não me preocupo com o que os outros pensam no sentido ao ministério, a visão distorcida de muitas pessoas. Até porque sempre vai existir visões distorcidas. Agora, o importante é que visão que eu tenho do ministério que Deus me deu. Quando eu tenho a visão correta do ministério que Deus me deu, eu me levanto e faço a obra de Deus, né? Eu faço e cumpro com o meu ministério. Paulo, quando escreveu para a igreja de Colossenses, Tianinha, tinha um senhor lá chamado, né, Arquipo. Era o nome desse senhor, Arquipo. E Paulo escreveu diretamente para ele algo muito lindo, um versículo bíblico, quando ele diz assim: Arquipo, atenta para o ministério que recebestes do Senhor para cumprir. A palavra atenta é presta atenção. A palavra atenta é vigie. A palavra atenta é olhe. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor. Nós não recebemos do homem, nós não recebemos do nosso pastor, nós não recebemos da nossa organização ou da nossa denominação. Eles só reconheceram aquilo que já veio de Deus para as nossas vidas. E era isso que Paulo estava escrevendo para esse homem chamado Arquipo. Ele falou: atenta, presta atenção. Em outras palavras, cuide com zelo, faça com excelência, não seja negligente, não seja omisso, atenta para o ministério que recebestes
no Senhor. Quem nos deu foi o Senhor. E Paulo disse para aquele homem, atenta para o ministério que recebesses no Senhor para cumprir. Deus não dá ministério para a gente parar, Deus não dá ministério para a gente desanimar, Deus não dá ministério para a gente abandonar, Deus não dá ministério para a gente colocar em segundo plano, Deus nos dá ministério para cumprir. É isso que Paulo estava falando. E sabe o que eu estou orando, Tianinha? Eu estou orando para que a síndrome de Arquipo seja extirpada do meio do ministério com criança. Né? Para que as reclamações parem, para que o espírito de coitadinho, de coitadinha cesse, para que o espírito de frustração pare, né? E que a nossa visão seja ampliada e que nós possamos entender aquilo que você falou, que um dia nós vamos estar diante do sumo pastor, né? O nosso pastor, o pastor Jesus, não é verdade? E lá na presença do sumo pastor, nós vamos receber a nossa coroa. Nós vamos receber dele, das mãos do nosso sumo pastor, a nossa coroa, o nosso galardão. Então, o nosso galardão não é aqui na terra. O nosso galardão não é aqui, porque se nós receber todos os benefícios aqui na terra, não vai ter galardão. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, ministério infantil é sim ministério de bastidores, ministério onde ninguém vê, ministério que não tem muito aplauso, mas é um ministério que mexe com o coração de Deus. Deus, através da sua palavra, ele falou que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento, né, da verdade. Ele mesmo falou que, né, que ai daqueles que fazem um pequenininho se perder. Então, aqui na terra não tem aplauso, aqui na terra não tem confete, aqui na terra não tem, né, muito elogio, mas um dia, cada líder de criança vai entrar na presença do sumo pastor e nós vamos receber a nossa coroa. E vamos ouvir, Tianinha de Jesus, fosse fiel no pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar. Então, não importa se ninguém vê, não importa se ninguém aplaude, não importa se não tem confete, não importa. O importante é saber que os olhos de Deus estão nos contemplando. E você, né, tenha consciência tranquila que você está frutificando aonde Deus te plantou. Se é lá no ministério infantil, Deus te plantou no ministério infantil, tem 5 crianças, tem 3 crianças, ninguém valoriza, mas se você está frutificando aonde Ele te plantou, aleluia, grandes coisas vão acontecer na sua vida e através da sua vida. Então eu acredito que isso é ministério infantil com propósito. É ter convicção daquilo que nós estamos fazendo com Deus, para Deus, em Deus. Primeiramente em nós, né? Primeiramente em nós. Quando, Tianinha, Deus me direcionou para o ministério infantil, eu não queria. Vou confessar para você, eu estava mais de 20 anos pastoreando igrejas de adultos. E Deus, então, usou o meu pastor dizendo, olha, Deus te quer no ministério infantil. E eu falei, não, eu não quero, porque eu não vou ser valorizado. Olha a minha mente, olha a minha cabeça. Porque quando eu era solteiro, eu era conhecido como Jean das crianças. E eu disse para ele, ninguém vai mais me valorizar se eu começar a voltar a trabalhar com criança. Na minha convenção de 2.000 pastores, não tem nenhum pastor trabalhando com criança, por que tem que ser eu? E ele falou assim para mim, Deus te quer trabalhando com as crianças. Eu falei assim, dentro de mim, eu não quero, eu não vou querer, eu já sou um pastor, eu não vou voltar lá atrás, tudo de novo, tudo do zero. Eu era líder de criança quando eu era missionário, agora sou um pastor. E Tianinha, meu coração fechou. Nem orar eu orei em relação a isso. E ele falou, olha, eu vou te dar um prazo para te dar a resposta para mim. Ele queria me colocar coordenando um grande ministério. E eu nem orei, porque eu tinha já a resposta. A minha resposta era não. Mas um dia, eu acordei para tomar café da manhã
E a minha esposa na mesa olhou para mim e disse assim, amor, eu tive um sonho conosco. Eu tive um sonho. E eu falei assim, é amor? Sim. E eu sabia que era Deus querendo falar comigo. E ela falou assim, nós estávamos num carro muito lento, um carro que não andava, um carro que não ia para frente. Mas de repente, tu tomou uma decisão. E o nosso carro subiu, subiu, subiu. E o nosso carro foi para cima da nossa cidade. E o nosso carro não andava mais, o nosso carro voava. E ela falou assim, agora eu vou te falar não como tua esposa, mas eu vou falar para você como uma mulher de Deus. E ela falou assim para mim, Tianinha, Deus está mandando você dizer sim para o teu chamado. Não pense que você vai voltar para trás, não pense que você vai começar tudo de novo. Deus está mandando você dizer sim para o seu chamado. Naquela manhã eu pedi perdão para Deus e disse, Deus, tu me perdoa. Se tu queres me usar no ministério com crianças, eu digo sim para o meu chamado. Não importa eu começar tudo de novo, não importa o Senhor tirar minha posição de liderança, não importa, eu vou começar, eu vou dizer sim para o meu chamado. Tianinha, eu tinha uma promessa de Deus na minha vida que eu tinha recebido há 8 anos atrás no campo de missões. Deus fez uma promessa para mim que Ele ia soprar o meu nome na nação brasileira. E eu dizia, como assim Deus vai soprar o meu nome na nação brasileira? Quando eu disse sim para esse chamado, na mesma semana, Tianinha, eu recebi um telefonema de Mato Grosso do Sul, dizendo assim, você é o pastor Jean Porto? Eu falei, sim, sou eu. Nós temos um convite para você, para fazer para você. E eu falei assim, mas eu não sou o pastor Jean Porto, conhecido, que prega. Não, eu sou o pastor Jean. E ela falou assim para mim, tu és o pastor Jean das crianças? E como eu tinha recebido a cura, eu falei, sim, eu sou o pastor Jean das crianças. E ela falou assim, eu quero te convidar para vir fazer um treinamento para os professores da minha igreja. E eu falei assim, como é que você ficou sabendo do meu nome? E ela disse assim, alguém soprou o teu nome. E quando ela falou isso, eu lembrei da profecia que eu tinha recebido lá no campo de missões. E eu entendi. E eu não parei mais, eu comecei a viajar e ir para muitos lugares. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que quando eu digo sim para o meu chamado, as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Eu nem ia contar esse testemunho, mas eu estou contando porque eu sei que está falando com alguém. Pare de lutar contra o teu chamado. Quando você diz sim para o chamado de Deus, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Eu sou prova disso, Tianinha. Tudo o que eu estou vivendo hoje, tudo aquilo que Deus está fazendo, Tianinha, é só porque eu decidi obedecer e viver esse chamado. Não é por capacidade, não é por sabedoria, não é por inteligência, nada disso. Tudo que eu estou vivendo é porque eu decidi obedecer o chamado de Deus. Então, quando nós obedecemos o chamado de Deus, nós desenvolvemos um ministério com propósito. Porque não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é aquilo que a gente pensa que tem que ser, é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus quer. Então, não relute com o teu chamado. Diga sim para o chamado de Deus e todas as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Viu, Tianinha? Cada vez que eu pego um avião, ou cada vez que eu tenho uma oportunidade, né, de ministrar, eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo ao meu coração, tudo isso é porque você disse sim para o meu chamado. Então, é muito lindo quando nós não sofremos da síndrome de Arquipo, quando nós entendemos aquilo que a palavra de Deus diz. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor para cumprires. Colossenses, capítulo 4 e versículo 17. Glória a Deus. Que coisa linda, gente. Eu tô até aqui tentando ver a palavra, mas eu tô tão emocionada. Que palavra do céu, pastor. Deus seja louvado por sua vida, meu pastor. Que entendeu o chamado
né? Embora relutasse, mas entendeu, falou, não, Senhor, é o Senhor me chamando. Então, eis-me aqui, né? Lá em Israel, essa palavra eis-me aqui é Hinene, Hinene, que possamos dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Acalma o seu coração, sabe? Eu estava procurando aqui um texto da pastora Cláudia, mas eu não tá na outra Bíblia. E ela diz assim, fazendo aqui uma ponte com o que o pastor Jean está dizendo de uma maneira assim, gente, o céu hoje resolveu falar com a gente através da vida do pastor Jean. Se você está ligadinho aí na sua casa, você que está aqui participando ao vivo, e você que posteriormente vai acessar, o céu está falando conosco através desse homem de Deus aqui, ó, pastor Jean Porto. Se a gente realmente ficar olhando para as condições materiais, realmente nós somos pobres, nós não somos nada e nada vamos conseguir fazer. Mas quando dizemos sim, eis-me aqui, Senhor, quem sou eu? Menor Gideão e dizer, eu sou a menor da casa de Manassés. Josué disse, você aí, ó, o grande líder, líder de Israel, eu vou assim, assumir a liderança após Moisés, é você mesmo. Você que está aqui com a gente, o Senhor está te chamando, te convocando e te orientando como proceder com as suas crianças. E ministério infantil é coisa séria. É coisa séria. Não é um local para, como nós iniciamos a live aqui conversando com o pastor Jean, não é um local para a gente passar horas vagas pintando folhinha. É bom pintar folhinha, como pedagogo, e o pastor Jean é pedagogo também, a gente pode dizer, é ótimo, lúdico, mas, gente, tudo tem seu tempo. Tudo tem. Lá na escola secular ele já faz isso demais. Igreja é lugar da criança se aproximar de Jesus. Igreja é lugar dela ser treinada e saber que o céu é de verdade. E saber que existe um amigo chamado Espírito Santo que está conosco todo momento. Que tem adulto que não sabe nem que o Espírito Santo existe. Então, quando nós entendemos, pastor Jean, quando a gente entende essa profundidade, a gente se emociona, sim. A gente escuta o Senhor dizer quem eu poderei enviar? Pastor Jean, meu primeiro livro. Eu tive um sonho quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, já são 7. Mas o meu primeiro livro, o Senhor me deu um sonho e ele me dizia assim, uma voz ecoava. E ela falava em aramaico, pastor. E eu falava assim, gente, mas eu não entendo aramaico. Mas eu tinha entendimento que era um idioma aramaico no sonho. Eu dizia assim, Senhor, eu não entendo aramaico, tem como o Senhor falar em português? No sonho eu dizia assim. E ele parou de falar em aramaico. E calmo, sereno e tranquilo, ele disse, quem? Quem poderá? Quem em pureza de alma e coração sincero poderá buscar as crianças que eu tanto amo? Quem? Eu me arrepio até hoje, eu me emociono porque isso bradou lá dentro das minhas entranhas. Eu me levantei na madrugada, eu fui pegar um papel, meu marido veio atrás de mim, você tá passando mal, meu bem? Então, o Senhor acabou de me dizer, ele me perguntou, quem em pureza de alma e coração sincero poderá buscar as crianças que eu amo? O céu hoje está falando comigo e com você, professor. O Senhor está perguntando quem eu posso, com quem eu posso contar. Com quem eu posso contar nesse ministério? Esse ministério não é qualquer coisa, entenda isso. Não é à toa que Deus está usando esse homem de Deus, pastor Jean, para proferir tudo isso. Ele está nos ensinando, o Senhor está nos admoestando nesse final de tarde, para dizer que ministério infantil tem que ter propósito, porque se não tem propósito, nada você está sendo feito. Ai, aleluia, glória a Deus. Pastor Jean, me desculpa, mas isso até hoje mexe comigo. Isso foi em 2009.
Isso foi em 2009 para 2010, mas até hoje isso mexe comigo, porque foi muito forte. E o Senhor, escutando o Senhor dizer aí, Deus me trouxe a memória. Quem poderá, pastor? Essa é a voz que ecoa hoje. Na verdade, você está Glória a Deus. Pastor, o tempo está acabando, meu Deus. Meu pastor querido. Que dizer, né? Que dizer para o Senhor, homem de Deus. Dizer para ti, muito obrigado, é pouco. Por o Senhor estar se permitindo, né, deixar Deus te usar de uma maneira linda e tremenda. Dizer muito obrigado para ti, pastor, é pouco. Pelos desgastes emocionais que o Senhor tem tido em sua caminhada. Ministério infantil desgasta, o emocional desgasta mesmo, gente. Quem quer trabalhar, mas como desgasta. Mas eu quero dizer para o senhor, pastor, aqui de público, que os olhos do Senhor Deus de Israel, o Todo-Poderoso, estão focados na tua vida. E nada vai passar batido. Cada esforço, cada lágrima, cada pedrada, o Senhor vai te recompensar. Porque Ele tem visto o seu coração, pastor. Então, a minha orientação para ti, pastor, como serva do Deus Altíssimo, é dizer para ti, não pare. Não pare, pastor. A caminhada está começando. Eu acho que já andou muito, né? Não, pastor. Ainda tem muita coisa para caminhar. Ainda tem muitos frutos para dar, pastor. E o eterno Deus conta contigo. Como conta com cada um dos professores que estão aqui nos assistindo. O Senhor conta conosco. Podemos dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui, aleluia. Gente, como é forte a presença do Senhor nessa live, como é forte. Gente, eu tô arrepiada demais, a minha alma está assim gritando, sabe? Porque a gente sente o céu falando conosco, aleluia. E o tempo passa. Sim, pastor, o senhor quer dizer alguma coisa? Eu só quero algo que está no meu coração, é a confirmação da vontade de Deus, né? Aonde a presença de Deus se manifesta, é a prova de que Deus realmente, né, está decretando, né, e colocando, estabelecendo, na verdade. E eu acredito que Deus vai fazer algo muito lindo, tia Aninha. Nada é por acaso, tudo tem um propósito, e mais à frente nós vamos ver, né, todos os frutos que vamos poder fazer para o Ministério com Criança nessa nação, né? Algo que eu acredito que está no teu coração é servir com paixão e propósito. E isso é o que move também o meu coração. Eu acredito que é o que move o coração de muitos líderes que estão escutando esta live, que nós possamos servir no Ministério com Criança com paixão e propósito. E saber que a presença de Deus é realmente, né, é a prova de que Deus está estabelecendo. Claro que nós não podemos falar muitas coisas agora, mas eu sei que Deus está estabelecendo algo muito grande, algo muito lindo, algo muito forte, Tiane, algo muito de Deus, né? E são segredos que, ao tempo, Deus vai estar revelando, né? Mas a presença de Deus é isso. É a prova de que Deus está estabelecendo. E eu fico muito feliz, porque sei que Deus vai fazer muitas coisas, e pelos olhos da fé, né, eu já posso ver o que Deus vai fazer. E nós podemos sentir nesta tarde os céus em movimento, e o eterno sendo estabelecido no centro de todas as coisas. Né? Aquilo que o eterno gerou, aquilo que Deus está gerando, é algo muito grande. Por isso que a presença de Deus, ela é manifesta, porque Deus está gerando algo muito especial.
Ô, Glória, ô, Glória! Gente, estamos terminando já, mas eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, né? Porque Ele se fez presente. Ele é o nosso convidado sempre especial, né? Ele é demais. E Ele se fez presente, Ele marcou esse encontro conosco, com você, conosco, Pastor Jean. Quero agradecer a Deus. E as pessoas estão me perguntando, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. A Carla aí me perguntou algumas vezes, Carla, desculpa, a gente estava no meio de um diálogo aqui, Ela mas vai ficar perguntou, gravada lá no YouTube. Tianinha teve uma Oliveira, irmã no que canal Tianinha Oliveira, para você rever, deixar Deus falar com você. Pega uma caixa de lencinho, vai ouvir e vai degustando e vai se alimentando em nome de Jesus. E mais uma vez, fiquem ligados aqui nas redes sociais do pastor Jean Porto, da Tianinha, porque já já nós vamos anunciar grandes coisas tremendas aí que está vindo por aí. Pastor Jean, as pessoas que querem te seguir lá na sua rede, como é que faz contato, como é que te segue? Aí está o meu Instagram oficial, Jean Porto Santos. Tem o meu WhatsApp, né, que é 47 9785 9766. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo encha todos os líderes do Brasil para ganhar o maior número de crianças para a glória de Deus. Esse é o meu desejo. Ô, Glória! Então recebe aí, gente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estamos terminando. Quero agradecer ao pastor Jean por ter se deixado, né, permitido o Senhor Deus usá-lo de uma maneira exponencial, tremenda, na tarde desse dia. E desejar que o Senhor Deus continue usando mais, ampliando ainda mais, pastor, a tua tenda ministerial. Não lhe falte a graça, a unção e a presença daquele que vive, daquele que reina na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu ministério, nos teus sonhos. Sejam todos edificados e confirmados no Senhor sempre, pastor. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco, dizer para vocês que vocês são especiais, vocês são chamados por Deus. Portanto, levante a cabeça e diz assim, Senhor, eis-me aqui, porque eu sei que o Senhor me amou, o Senhor me ama, então eis-me aqui, Senhor. Olha, dizer para você que sábado, lá no nosso canal, Tianinha Oliveira, no YouTube, estaremos dando continuidade à live nesse especial às 18 horas, no canal do YouTube Tianinha Oliveira. Estaremos recebendo o pastor Gilbervan, ele que é um grande professor de Libras aqui no Brasil. Nós vamos estar falando sobre Libras por um evangelho inclusivo, né? Então você que é do Ministério Infantil, não perca, sábado, 18 horas, no canal Tianinha Oliveira, lá no YouTube, você é meu convidado especial. Pastor querido, o senhor pode fazer uma oração pelas pessoas que estão aqui conosco, abençoando a vida dos nossos irmãos, para a gente encerrar? 3 minutinhos para a gente encerrar? Senhor, nós te louvamos, te damos graças pela tua bondade, pela tua presença e pela tua misericórdia. A tua palavra diz que graça e misericórdia nos cercou, e foi isso que nós sentimos nessa tarde. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ora por cada líder, por cada irmã e por cada irmão que está ouvindo esta live, que também vai ouvir. Que o eterno seja estabelecido no ministério deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Glória! Ô, Glória! Pastor, muito obrigado. Gratidão me define. Deus continue abençoando o senhor. Dá um beijão na senhora, sua esposa, toda a sua família. E o pessoal aí de Santa Catarina, é isso? Agora estou morando no Paraná. É o paranaense. Então, um abraço aí para os irmãos do Paraná, né? E adjacência aí, nessa terra linda que eu amo muito, Paraná. Oh, que tanta cidade bonita aí. Curitiba, Nova Santa Rosa, Cascavel, Capanema. Tanta cidade linda aí no Paraná. Deus seja louvado pelos irmãos paranaenses. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Gente, então estamos terminando mais essa live, né? Dizer para você, tu és especial para o Senhor. Para de chorar, levante essa cabeça, sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Somos mais, gente, mas muito mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, o nosso Emanuel. Emanuel significa Deus conosco.
sempre. Olha, Emanuel tá aí com você. Dá um abraço em Emanuel e diz assim, Emanuel, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém, amém, ô coisa boa. Olha aí o Emanuel, coisa linda. Pastor, as pessoas dizem assim, Tianinha, manda beijo para Jesus, manda um beijo. Beijo, Jesus, e faz coraçãozinho. Olha, Emanuel está conosco, Deus conosco sempre. Deus continue abençoando a todos vocês. E no sábado, 18 horas, se o Senhor permitir, estaremos lá no canal Tianinha Oliveira, né, com o pastor Gilbervan, falando sobre Libras por um Evangelho Inclusivo. Deus abençoe. Pastor Jean, um abraço, meu amigo. Obrigado por tudo, toda Arabá. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pai, gente!